Boa noite a todos. Hoje é dia 19/10. Hoje a gente tem o prazer de receber a professora Rosana e irá iniciar uma oficina, né, a respeito de avaliação para nós. Então, professora Rosana, muito obrigado, agradeço a presença. É muito gostoso recebê-la novamente aqui na Unify, você que já vem tantas vezes, né? Hoje tinha uma colega que estava comentando mais cedo, a colega falou, mas eu dou aula nesse horário, grava, que eu não quero perder a aula da Rosana, né? Então, eu acho que da outra vez também foi o pessoal... foi incrível, tanto que eles pediram para a gente compartilhar a gravação que eles queriam participar. Então, com certeza, uma oficina muito importante para nós. Nós estamos passando um processo de revisão de muitos processos dentro do curso de capacitação, então ele vem a complementar todas essas atividades que a gente está fazendo. Então, professora Rosana, seja muito bem-vinda, né? E aí, agora o espaço é seu. Muito obrigada, Mário, pela introdução aí. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu volto aqui à Unify e agradeço a oportunidade de desenvolver esse trabalho com vocês. Vou compartilhar minha tela para que a gente possa começar aí a atividade. E aí, de vez em quando, eu vou perguntar como é que estão as coisas, vocês me respondam por voz, que eu não estou vendo vocês. Já estão vendo o meu primeiro slide, né? Sim. Então, vamos começar com uma provocação. Obrigada. Vamos começar com uma provocação. Vamos pensar juntos. Façamos uma distinção precisa entre decisão e avaliação. Uma avaliação não é uma decisão, né? Pensando no propósito desse webinar. A menos que resulte numa ação, né, do agente, que é cada um de nós aqui. Mas essa ação, ela vai ser uma seleção de uma escolha num conjunto de escolhas possíveis. Então, nós vamos fazer aqui essa noite a avaliação de algumas provas. Avaliar provas que a gente está elaborando e que a gente está aplicando não é uma decisão. Mas decidir, a partir dessas orientações, que tipo de prova elaborar e como elaborar, e realmente elaborar e aplicar essas provas, aí sim é uma decisão. E aí eu fico pensando, né? Quando o professor elabora um instrumento de avaliação teórico escrito como uma prova para avaliar conceitos e processos técnicos, né, de um ofício, e quando o aluno resolve essa prova, eles estão navegando no passado, mobilizando experiências de aprendizagem, conteúdos, leituras, ou eles estão pavimentando o olhar para o futuro no sentido de imaginar em que situações ele vai aplicar o que ele está sabendo agora no seu ofício de médico, por exemplo. Ambos, né? A gente sabe que a tomada de decisão, ela envolve retrospecção e prospecção. E avaliar é uma ferramenta para tomada de decisão e passa por escolhas. Então, pensando um pouco sobre esses aspectos, né? Eu me apresento e começo o trabalho aí com vocês. Eu sou a professora Rosana Ferrareto, sou docente da área de letras do IFSP. Eu sou cientista da linguagem, eu sou estudiosa da cognição humana, eu sou pesquisadora da educação científica e líder do grupo de pesquisas em comunicação científica Acontece. E essa oportunidade de desenvolver parte desse percurso formativo pelo qual vocês já estão passando, né, sobre avaliação educacional, é uma oficina, né, um conjunto de encontros que dá continuidade, pensando aí numa linha do tempo, ao que eu vim fazer aqui no dia 10 de fevereiro, né? Eu estive com vocês, talvez alguns de vocês tenham estado com a gente na ocasião, outros estão chegando agora, mas na ocasião eu falei da avaliação como um valor da aprendizagem, apresentei algumas operações e ferramentas, estratégias cognitivas e linguísticas para a elaboração de prova. E o meu papel, né, nesses encontros formativos, dentro desse processo, desse curso, né, de preparação de preceptores que vocês estão tocando aí já com o Carlos, sob a coordenação do Mário, é trabalhar com os aspectos linguísticos da elaboração de provas teóricas escritas. Então, quando a gente pensa naquela pirâmide de Miller, né,
o saber, aquelas duas primeiras estratificações que tem a ver com a questão cognitiva, né? E o saber como, ou seja, questões factuais, chegando até uma questão problematizada, contextualizada, a gente vai enxergar esse tipo de avaliação nas orientações que a gente vai desenvolver ao longo desses 4 encontros. Os 2 primeiros são no formato de webinar, então nós vamos trazer alguns alinhamentos conceituais, mas já olhando para a análise de uma amostra de provas. O Mário separou para mim 20 provas elaboradas por professores aí da medicina da Unify. Eu pedi que ele fizesse uma amostra de provas bem variadas e aleatória até, né, que ele sorteasse, provas consideradas aí pelos professores e alunos fáceis e difíceis, longas e curtas, com questões discursivas e questões objetivas, de disciplinas diferentes, de professores diferentes, de módulos do curso diferentes. E aí eu pincei aí elementos dessas provas para que a gente possa enxergar aí algumas orientações cognitivas e linguísticas de elaboração de itens de prova. Então, a gente vai fazer hoje uma conversa aí e uma análise de algumas dessas provas, pensando nessas abordagens gerais. Depois, na semana que vem, a gente vai usar 2 dessas abordagens, que é a abordagem da taxonomia dos objetivos de aprendizagem e a questão da semântica das línguas naturais, um pouquinho de lógica formal para entender os operadores da língua. E aí, depois, nos 2 últimos encontros, a gente vai fazer uma produção aí de reescrita, né, de algumas provas que a gente selecionar, que eu vou também coletar dados com vocês. Então, a semana que vem, que a gente vai ter o 2º encontro, no final do encontro eu vou disponibilizar um Google Forms para que em novembro, né, quando a gente volte a se encontrar em novembro, eu consiga já ter coletado alguns dados aí de provas que vocês queiram revisar, reescrever, né, provas que vocês considerem bem elaboradas para a gente poder usar como modelo. Então, a gente vai trabalhar aí dessa forma, nessa dinâmica. Então, já deixando claro aí para vocês o que vem pela frente. Tudo bem até aí? Ok, Rosana. Então, o nosso trabalho de hoje tem como título Avaliação Educacional, Abordagens, Conceitos e Práticas Cognitivas e Linguísticas. De novo, né, eu quero deixar claro que a gente está entendendo a avaliação educacional aqui no sentido estrito, no que diz respeito à aplicação e elaboração de itens de prova, né? Não no sentido lato de avaliar a prática para o ofício, né? Os outros tipos de avaliações que vocês fazem aí com os alunos da medicina, mais práticas. Então, para introduzir, e assim, quero deixar claro também que eu não sou especialista de domínio, então eu não venho aqui fazer nenhum tipo de interferência no trabalho de elaboração de provas que vocês fazem já muito bem, no que diz respeito ao teor, ao conteúdo, à terminologia da área de domínio de vocês. O meu trabalho como linguista é lapidar a forma e fazer conhecer todos os mecanismos da língua que a gente tem à nossa disposição, para que a gente possa atingir nossos objetivos educacionais, né, em compatibilidade aí com os nossos instrumentos de avaliação. Então, para introduzir, vamos pensar que avaliar, que é um processo, é também aplicar uma prova, que é um produto. Mas a prova mede a aprendizagem? Há críticas com relação à parametrização de provas, né? A gente entende que padronizar as provas é uma maneira objetiva de avaliar o desempenho do aluno e que a prova não é o único instrumento de avaliação. Mas a crítica com relação à parametrização de provas, até de exames de alta relevância que a gente tem aí em nível nacional, é relacionada ao fato de que nem todo aluno tem os mesmos pré-requisitos, né? E aí, como é que a gente calibra essa prova para não nivelar por baixo e banalizar, e nem nivelar muito em cima, né? E desmotivar aquele que precisa alcançar. E então, a gente sabe, né, que a gente precisa identificar variáveis de um contexto para minimamente controlar essas variáveis. E aí a gente tem vieses cognitivos que nos pegam, porque como a gente estava pensando aí que avaliar envolve tomada de decisão e escolha, do ponto de vista de quem elabora, mas do ponto de vista de quem resolve uma prova, né, de quem passa por um processo de avaliação, que é um processo complexo. Então, a gente tem sempre essa tendência de minimizar a nossa escolha no processamento de listas, né? E assim, isso é muito claro quando um paciente chega para vocês atrás de um diagnóstico, na verdade, às vezes ele quer uma tomada de decisão,
e o médico é o filtro, né? E aí esse processamento de lista reduz a nossa escolha a um pensamento binário, né? É câncer ou não é? É vírus ou é bactéria? É interno ou não interno? Encaminha ou não encaminha? Chama ambulância ou não chama ambulância, né? E fora esse processamento de listas, a gente tem outras heurísticas enquanto viés cognitivo, quando a gente vai tomar uma decisão, escolher alguma coisa também no momento de avaliação do tipo prova, né? Então, a disponibilidade, o que vem primeiro à mente é aquilo que é mais provável, ou aquele viés da representatividade, né? Você tem lá os dados da prova que simulam um caso, uma anamnese, um diagnóstico, e aí aquele modelo que primeiro tiver representatividade com aqueles dados, o aluno às vezes vai equivocadamente escolher, porque ele não tem aquela experiência, aquela intuição da prática ainda, ou às vezes até o viés, né, a heurística da ancoragem, que é aquela coisa da primeira impressão. Então, quando a gente vai elaborar uma prova, olha como que é complexo, né? É muita coisa para a gente dar conta também quando vai fazer uma instrumentalização do conhecimento em termos escritos, teóricos, né? Porque envolve comunicação. E comunicar é sempre lembrar como era quando a gente não sabia. Então, é claro que o conhecimento entre aluno e professor é assimétrico. O professor sabe mais. Não é por isso, né, que a gente vai banalizar ou dificultar, mas a gente precisa equalizar e calibrar alguns conceitos. Então, por isso, a gente está aqui hoje para conversar sobre essas e outras abordagens que estão aí no entorno do conceito de avaliar. Depois, objetivamente, a gente precisa pensar em avaliar para educar, né? Então, entre os conceitos da avaliação educacional estão tipos de avaliação, que eu vou retomar rapidamente com vocês, né, que vocês estão vendo aí no curso, instrumentos de avaliação e, principalmente, 3 características da avaliação que a gente vai olhar agora nas provas, né? A característica da validade, da confiabilidade e da praticidade. E, por último, nós vamos nos apropriar de maneira mais próxima de algumas práticas para evitar esse viés cognitivo, né, trazendo uma linguagem mais clara, mais precisa. Então, a gente vai olhar um pouquinho as orientações do INEP com relação à elaboração dos itens de prova. Vamos olhar também a taxonomia dos objetivos de aprendizagem, que é a taxonomia de Bloom. E eu vou trazer também algumas relações de sentido da semântica das línguas naturais, né? Então, o léxico, a semântica formal para elaborar frases que não fiquem truncadas, não dê uma leitura ambígua. Então, a gente vai conhecer um pouquinho esses instrumentos hoje, com alguns exemplos e análise das provas, e depois, ao longo dos próximos 3 encontros, a gente vai desmembrar isso e colocar isso mais em prática. Então, essa é a agenda deste primeiro encontro. Está indo muito rápido, está tranquilo, a voz está chegando? Tá legal. Então, vamos lá. Então, a parte 1 aí, de 3, abordagens que dizem respeito à questão de avaliar. Primeiro, é importante considerar que corrigir é diferente de avaliar. Corrigir é endireitar, é pôr direito e ficar torto, é seguir o caminho direto ou direito. E a gente recebe alunos no curso de medicina que são alunos bons, né? Porque é um curso muito concorrido, os alunos se preparam muito, então a gente não pode desconsiderar o conhecimento prévio desse aluno. E se a gente tem essa abordagem de corrigir, a gente está ali mais para julgar e não para dar uma devolutiva que vai fazer o aluno se desenvolver. Então, avaliar tem esse conceito de valia mesmo, né? De estabelecer o valor da aprendizagem, do conhecimento que o aluno está desenvolvendo a partir do instrumento prova. E, bom, se a prova é obrigatória na instituição, se os alunos querem isonomia nas formas de avaliação, né? A gente também quer que se faça justiça, né? Que tenha isonomia aí nos instrumentos de avaliação para garantir uma confiabilidade de resultados. A gente precisa de indicativos, de métricas, né? Para manter a qualidade do curso. Se nós, como professores, também temos esse propósito pedagógico de tornar compatível a avaliação com os objetivos de aprendizagem do nosso curso, e se a gente tem critérios, né, de avaliação que são institucionais também, como é que eu faço com que esses critérios de avaliação, eles garantam um efeito retroativo positivo da prova? E a gente não quer avaliar para ameaçar, para traumatizar, por mais que, historicamente, isso aconteça, né? Então, o que é esse efeito retroativo? É o impacto da avaliação do processo de ensino-aprendizagem.
que é positivo, negativo, eficaz, mas sempre tem algum efeito retroativo. E aí eu sempre brinco quando eu falo de efeito retroativo, a gente faz a aula da prova ou a prova da aula? Acho que talvez seja melhor eu perguntar ao contrário, né? A gente faz a prova da aula ou a gente faz a aula da prova? O ideal seria a gente fazer a prova da aula, né? Depois que aquele período de aulas acontece, faz uma prova para verificar se aquele conteúdo foi absorvido. Mas em função do efeito retroativo, né, que tem influências sociais, afetivas, éticas, políticas, cognitivas, até econômicas, muita gente faz a aula da prova. A gente já prestou concurso, a gente sabe. A gente sabe que os nossos alunos chegam para a gente do médio depois de muito prestar vestibular, processo seletivo. Então, a gente aprende os critérios do Enem para aprender a fazer a redação do Enem adequadamente e passar no Enem. Então, a gente vira concurseiro e a gente meio que pega a manha da prova. Então, olha só como que o efeito retroativo, ele interfere não só nos participantes do processo, né? No professor que tem que atender critérios, que tem que atender métricas institucionais e até parâmetros curriculares nacionais, oficiais, governamentais, né? Os alunos, até os pais de alunos que às vezes contratam um professor particular ou investem mais dinheiro num curso para que aquele aluno faça realmente o último cursinho e entre na universidade, né? E a gente vê aí o novo ensino médio, a BNCC, o Enem, ele não foi criado como exame de entrada, né? Hoje a gente tem o Enem, o ENAD, o ENSEJA, são exames de alta relevância, que não são, alguns continuam sendo aí produtos de fechamento de um ciclo, de um nível de ensino, mas muitos outros, o Enem se tornou um exame de entrada e não de avaliação do ensino médio, né? Então, esse efeito retroativo, em termos gerais, é percebido dessa forma. Mas quando a gente escuta as queixas dos alunos, e até nós mesmos, quando a gente fala, nossa, não tenho mais criatividade para elaborar questões de múltipla escolha, como é difícil, né? Não tem um banco de questões de onde eu possa extrair essas questões, ou as queixas dos alunos, ou até as nossas próprias queixas, né? De quando a gente era aluno, a gente pensa assim, nossa, estudei muito e não caiu nada do que eu estudei. Ou eu estudei isso, mas caiu aquilo. Ou eu estudei muito, mas a prova foi fácil, né? Ou o contrário, eu não estudei nada e ralei na prova. Tudo isso está relacionado ao efeito retroativo. Então, quando a gente pensa no efeito retroativo, tem essa analogia que eu gosto bastante, né? Se a sua aula é uma aula carne moída, você não pode pedir uma prova filé mignon. E se a sua aula é uma aula filé mignon, como é que você vai pedir uma prova carne moída? Então, o que é fácil demais desmotiva tanto quanto o que é inalcançável, difícil demais. Então, quando a gente pensa nessa metáfora aí da carne moída e do filé mignon também, a gente pensa assim, como que eu tenho que ajustar a demanda cognitiva da minha prova? Mas será que isso também não tem a ver com motivação do aluno, né? Que está comendo carne moída, comendo filé mignon e achando que é carne moída? Então, será que a minha prova precisa ter todo tipo de questão? Para eu poder atender esse espectro todo, eu tenho que ter questões fáceis, médias e difíceis? Tem ainda essa coisa de estilos de aprendizagem, de múltiplas inteligências, ou isso caiu por terra, né? Ou eu nunca trabalhei uma questão de verdadeiro ou falso durante todas as minhas aulas do período, mas eu pedi uma questão de verdadeiro ou falso porque eu quero desafiar, apresentar o novo para o aluno. Será que é confiável você não ter desenvolvido uma habilidade durante o percurso formativo e depois cobrar que o aluno te entregue essa habilidade na hora da prova? Né? Então, são essas questões que envolvem a elaboração de provas enquanto abordagem geral. E uma última é essa questão da dificuldade do professor imaginar como é que é para o aluno não saber algo que a gente já sabe. Esse viés cognitivo, ele é conhecido, né, pelo Steven Pinker, ele é nos trazido, né, com o nome de maldição do conhecimento. Então, o que é a maldição do conhecimento? É um viés cognitivo comum que acontece quando comunicamos algo, né, e a prova é um instrumento de comunicação, de interação entre professor e aluno, né, entre aluno e conteúdos aprendidos, assumindo como verdade que o pré-requisito para entender a mensagem já é conhecido pelo receptor. Né? Então, a gente falava agora há pouco das outras heurísticas, junto com a maldição do conhecimento, a gente completa esse ciclo
da parte 1 do nosso percurso formativo, com essa mensagem de comunicar é lembrar como era quando eu não sabia, né? Então, mas isso significa que eu não posso colocar uma pergunta de um nível um pouco mais difícil só porque o meu aluno não tem a mesma experiência na terminologia ou na prática, né, que eu tenho? Pode, mas ofereça situações durante os momentos de sala de aula em que ele possa exercitar esse conhecimento, nem que de maneira teórica, nem que de maneira indireta, né? Então, com essa reflexão, a gente termina a parte 1 desse webinar. Com relação a essa parte 1, alguém quer dizer alguma coisa? Tranquilo? Vocês continuam aí, né? Sim. Então, tá bom. Então, vamos para a parte 2. Vai sobrar um tempo para depois, no final, a gente conversar, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, avaliação, né, dentro do contexto de sala de aula, né? Avaliar para educar. Então, o primeiro conceito que eu quero rapidamente retomar com vocês são os tipos de avaliação. A gente sabe que aqui a gente vai tratar dos itens de prova, que a gente usa muito na avaliação somativa, né? Que são provas de verificação, que estão no escopo desse efeito retroativo. A gente tem os exames de alta relevância, no caso do ensino superior é o ENAD, é também uma avaliação somativa. E é claro que a gente verifica a competência desenvolvida a partir das habilidades no final daquele período, né? Então, ela acaba sendo uma régua de um produto, né? Aquele objeto de estudo foi realizado, o objetivo foi atingido. Mas é claro que durante esse período, que vai culminar na avaliação sumativa, a gente faz também muitos momentos de avaliação formativa, com atividades, com trabalho, né? Especialmente se a gente usa a abordagem baseada em projetos, né? A gente verifica habilidades, atitudes, conhecimentos o tempo todo durante esses processos. E a avaliação diagnóstica também é uma possibilidade. A gente tem, assim como os exames de alta relevância, que são da ponta final, em muitas situações a gente avalia a proficiência, né? Quando você vai fazer uma avaliação de idiomas, você não vai estudar para se verificar que nível de inglês você está, né? Mas é um recorte, é um raio-x, a avaliação de proficiência para saber te nivelar, né? E daí desenvolver os próximos pré-requisitos. Então, dá para usar a avaliação diagnóstica no começo de cada período também, ou entre um conteúdo e outro, né? Especialmente quando a gente recebe o aluno novo, a gente precisa conhecer os pré-requisitos que ele traz. Então, é um outro tipo de avaliação que a gente tem ao nosso dispor. Isso com relação a tipos de avaliação. Com relação a instrumentos, provas e exames, portfólios, projetos, trabalhos, atividades e tarefas. E se a gente for pensar no efeito retroativo e na questão da confiabilidade, é interessante que a gente use mais de um instrumento de avaliação, né? Que a gente não fique só com as provas. Tem professor que até consegue mensurar, criar um modelo para considerar a frequência e participação do aluno nas atividades de sala de aula para fechar uma nota no final. Mas aí vai da autonomia de cada professor, como ele compõe, né? Escolhendo tipos e instrumentos de avaliação. Agora, aqui que a gente vai começar a enxergar as características da avaliação nas provas, né? Então, quando é que eu sei que o meu instrumento de avaliação prova é válido? Quando é que eu confio no resultado? E dá trabalho fazer, aplicar, resolver, elaborar a prova, né? Então, tem alguma estratégia que a gente pode melhorar aí nesse canal? E aí, de novo, uma analogia que eu acho bastante interessante que alguns autores da literatura trazem, né? A minha prova é uma limonada ou é uma Coca-Cola? Em termos de validade, confiabilidade e praticidade. Praticidade é fácil, né? Muito melhor abrir uma Coca-Cola, não dá trabalho de encher o jarro de água, espremer os limões, né? Adicionar açúcar, mexer. Rapidinho você abre ali a Coca-Cola, ela é mais prática. Agora, com relação à validade, para matar a sede de maneira prazerosa. Para matar a sede, as duas são válidas. De maneira prazerosa, depende da sua preferência. Agora, matar a sede de maneira saudável, qual que é mais válido? A Coca-Cola ou a limonada? Agora, qual que é mais confiável em termos de resultado? Será que o teor, o sabor da Coca-Cola é relativamente estável em qualquer lugar que eu abrir uma Coca-Cola?
E a limonada, a depender da temperatura da água, do peso de quem vai colocar açúcar, da qualidade dos limões, não vai dar um gostinho diferente, né? Não vai oscilar de uma limonada para outra. Então, pensando, né, nessa analogia, a nossa prova tem que ser uma Coca-Cola ou tem que ser uma limonada? Vamos ver. Então, com relação à elaboração de provas válidas, o que é a validade, né? É quando o teste testa aquilo que você quer testar, né? O teste deve testar aquilo que o elaborador quer que ele teste. Aquilo que pedem nos testes, então, deve ser o mais possível, mais próximo possível do uso real de conteúdos. Por isso, a repetição em sala de aula, para criar o hábito. Então, é claro que se eu quiser testar a temperatura, eu não vou usar um microscópio, né? Eu consigo aferir a temperatura por meio de um termômetro. Ah, se está com febre com dor, vai dar um antitérmico, um analgésico, mas se persiste a febre, faz o exame, tem bactéria, então não é suficiente o analgésico do antitérmico, é necessário, né, para além do suficiente, um antibiótico. Então, são esse tipo de escolhas que a gente vai fazendo para calibrar a validade de uma prova. A validade de um teste também pressupõe que o elaborador seja suficientemente explícito e claro com relação àquilo que se pretende testar. Olha como que a validade vai infringir na confiabilidade do resultado. Se não tiver bem roteirizado, bem explícito, né? Se você pergunta quais são, quais são as propriedades de X? Um aluno coloca 10 propriedades, porque ele conhece todas as 10, e um aluno põe 2. Você perguntou quais, está no plural, se ele já pôs 2, você já tem que considerar certo. Ah, mas vai valer mais nota para quem pôs 10, se esforçou mais. Ah, mas não estava explícito quantos você queria, né? Então, você não pode deixar de aceitar, porque se o aluno entrar com recurso, ele consegue, pelo jeito que está escrito a prova, garantir, né, que você aceite a resposta com a nota cheia. E é possível também que um determinado teste, mesmo tendo qualidades admiráveis, possa ainda ser considerado inválido se utilizado para propósitos inapropriados, ou seja, a depender do objetivo que você tem, né, para elaborar aquele tipo de exame, ele se torna válido ou não. Então, vamos ver aqui algumas questões que eu retirei da amostra de provas, né, que o Mário me passou aí de vocês. E aí, quando eu fiquei lendo as provas, eu fiquei pensando que quando a gente escolhe questões objetivas, né, de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso, de relaciona as colunas, a gente está querendo avaliar conceitos, fundamentos, princípios, que são fatos, né, mais explícitos daquela realidade, daquele conteúdo. E quando a gente propõe uma questão discursiva, que o aluno tem que escrever, descrever uma situação, a gente quer entender se o aluno absorveu um dado processo, né? E aí, para questões objetivas ou discursivas, eu encontrei nas provas de vocês, como textos base para as questões, casos, anamnese, diagnóstico, documentos, imagem, né? A imagem pode ser um quadro, pode ser um esquema, pode ser um gráfico. E aí eu fiquei olhando para a amostra de prova de vocês, para a questão da forma linguística, para a questão dos vieses cognitivos que a linguagem acaba comunicando, né, enquanto veículo da lógica de pensamento. E como educadora, eu fiquei pensando também, qual é a compatibilidade entre esse tipo de questão que ele está colocando e o conteúdo que ele ensinou? É um conceito ou é um processo? Né? E qual que é a compatibilidade entre a prova e o objetivo de aprendizagem? Né? Ou entre a prova e a habilidade do aluno, entendendo as fases do desenvolvimento cognitivo desse aluno. Eu não conheço os alunos de vocês, né? Mas pelo tipo de comando, se é descreva, explique, cite, justifique, classifique, sugira, dê o diagnóstico, relate causas X de acordo com Y. Eu sei que é um aluno de graduação, que é um aluno adulto, que é um aluno que entrou de maneira bem preparada, mas que é um aluno que não conhece ainda o ofício de maneira suficiente, talvez, né? Mas que o conteúdo dê conta de fazer essa habilidade do aluno chegar. Ele está em processo de aprendizagem. E é claro que a gente sabe que essa habilidade do aluno vai ser testada desde a identificação de informações explícitas no texto base, que remete ao conhecimento que ele construiu na sala de aula, e eu não conheço, nesse sentido, qual foi o objetivo de aprendizagem, ou quais são os objetivos de aprendizagem da ementa do curso de vocês. Então, inclusive, a gente vai continuar esses encontros, porque nos encontros de oficina,
né, vocês vão trazer esses objetivos de aprendizagem para a gente poder verificar essa compatibilidade. E aí eu selecionei, eu percebi que algumas provas tinham o seguinte comando: leia o texto e responda as questões X e Y. E outras provas tinham o seguinte comando: leia o texto para responder as questões X e Y. E aí também eu não tinha o gabarito da prova. Porque se eu tivesse o gabarito da prova, eu conseguiria verificar por que a escolha de quem elaborou foi pelo e ou pelo para. Aí você vai me dizer assim: ah, professora, mas isso aí é um detalhe, né? Não é sinônimo, não é a mesma coisa? Ler e responder ou ler para responder? Não. Ler e responder ou ler para responder, o para responder subentende uma inferência lógica. Então, se eu tenho o texto pizza e vapor, a minha inferência é que está quente. Se eu tenho o texto torta de sorvete e vapor, a minha inferência é de que está frio. Então, esse para vai além do textual. Ele puxa uma informação contextual que o aluno precisa raciocinar e interpretar. Agora, quando eu dou o comando leia o texto e responda, as respostas estão todas ali no texto. Então, não é um subentendido da língua do tipo pressuposto. É um subentendido da língua do tipo acarretamento. O acarretamento é linguístico. Então, se eu digo assim, olha, o paciente parou de fumar, acarreta que ele fumava, porque para parar de fumar precisa ter fumado antes. Né? Quando eu falo assim, ele é meu ex-aluno, ele já foi seu aluno. Então, você tem uma marca textual no e, né? Leia e responda. Tá aqui, ó. O texto é para responder as perguntas no sentido adjacente. Agora, para é a finalidade do texto. Ele está aqui para uma finalidade de interpretação. E isso já aconteceu comigo, quando eu participei de certames, eu tive que responder recurso, né? E dar essa brecha para essa interpretação, esses operadores aí da língua, essas conjunções, para, e, de acordo com, a partir de. Se você deixa muito aberto, isso resvala na validade do teste, na confiabilidade dos resultados. Porque se a gente fizer a experiência de pegar as respostas dos alunos e o gabarito esperado pelo professor, você vai começar a ver essas discrepâncias, né? E aí, se você ajusta esse operador linguístico e aplica a prova de novo, você vai ver que a discrepância diminui. Então, esse é um elemento que eu vou trabalhar com vocês no próximo encontro, que é da semântica das línguas naturais. É filosofia da linguagem, é lógica formal. Então, o que é essa semântica formal? Quando você vai estruturar uma sentença, você tem operadores linguísticos que vão desempacotar situações subentendidas, porque a língua é só a ponta do iceberg. A gente é econômico, a gente fala algumas coisas, mas muitas outras coisas estão ali no nosso imaginário que a gente está interpretando. Então, a gente relaciona texto e contexto está fora do texto. Qual que é o texto para o aniversário de alguém? Parabéns. Qual que é o texto para o contexto de um velório? Meus pêsames. Se alguém no dia do aniversário seu te falar assim, ó, meus pêsames, você vai falar, não é possível, é ironia, né? Porque não é o texto para aquele contexto. E se alguém também der parabéns no velório, também é um texto fora de contexto. Então, por isso que a gente tem subentendidos, para ligar o texto com o contexto, que é o que está fora do texto, que é a vida real. Agora, quando a gente faz esses subentendidos, você pode fazer por pressuposição, ou seja, o aluno tem que ter conhecimento prévio para avaliar aquilo. Se você quiser que ele extrapole o texto, né, que você dê uma questão um pouco mais de análise, então ele precisa entender os pressupostos, ele precisa conhecer, ele precisa ter estudado muito aquele assunto, né? Porque não vai estar tudo ali no texto, vai estar na memória dele, do conhecimento que ele construiu. Agora, pode acontecer de você dar uma questão fácil, que é uma questão de acarretamento, que está ali na língua. Então, meus filhos estão em fase de prestar vestibular. Esse ano trabalhei com eles a redação para o Enem, para o FUVEST. Eu falei, não escreva nada que pressuponha, né? Escreva tudo que acarrete, porque aí, linguisticamente, o avaliador vai encontrar a informação e vai te dar a nota. Se for pressuposto, ele vai interpretar subjetivamente a partir do conhecimento enciclopédico de mundo dele.
e de repente ele não vai entender o sentido que você quis ocasionar como efeito. Então, quanto mais pressuposto você põe numa situação de prova, mais vai discrepar o resultado e vai infringir na validade do instrumento de avaliação e na confiabilidade dos resultados. Agora, quanto mais você desempacota os pressupostos e põe em forma de acarretamento, explicitando na língua aquilo que você pensou, você vai ter um teste mais válido e, consequentemente, mais confiável. Né? Então, vamos trabalhar com esse desenvolvimento aí. Bom, com relação à validade era isso. Agora, com relação à confiabilidade, né? Que se refere à consistência ou estabilidade dos resultados obtidos em um teste quando aplicado em ocasiões diferentes. Como assim? Sem que tenha havido mudanças naquilo que se deseja avaliar, um determinado teste deve fornecer resultados similares caso seja aplicado em outro momento aos mesmos alunos, até com um professor diferente. O meu teste tem que ser suficientemente explícito para que eu não precise ler em voz alta o enunciado e o aluno falar, professor, tem uma dúvida na questão 9. Aí o professor que elaborou não está lá, como é que faz? Então, se for preciso, pôr um exemplo ali no enunciado, para você modelar como você quer que o seu aluno responda. Ah, mas aí eu estou facilitando demais, estou dando spoiler demais. Né? Aí vai discrepar. E a gente sabe que quando discrepa, tem algum canal ali que não está bem ajustado. A confiabilidade tem a ver também com a consistência no formato. Então, assim, eu vou dar 18 questões na minha prova, todas discursivas. Quantas eu devo dar? Né? O conteúdo das questões e a duração do exame. Quanto tempo o meu aluno tem para fazer 18 questões discursivas, todas com casos? Vai dar tempo? Você já testou isso? Né? O grau de familiaridade com o formato. Então, a gente fala de novo do momento da prova ser um momento privilegiado de aprendizagem, não acerto de contas, né? O Moreto que fala isso. Então, eu percebi na folha de rosto de algumas provas que vocês dão esse conforto cognitivo para o aluno, né? E esse conforto cognitivo faça com que ele crie o hábito também de fazer provas, o que melhora a eficácia do efeito retroativo. E aí, quando a gente fala de confiabilidade, tem a ver também com a administração do teste. As condições do local onde está sendo aplicado, né? Meus filhos aqui que estão no estudo online ainda falam, ih, mãe, fazer prova online não tem condições, né? É colar na certa. Acha que você não vai Ctrl+C, Ctrl+V? Né? Então, a gente que passou pelo momento pandêmico com aula à distância teve que também se reinventar para a questão dessas condições de como vai administrar a aplicação da prova, né? Fazer teste sistêmico no Moodle, que muda de ordem as alternativas, a gente teve que se virar. Bom, a questão da ansiedade, que é um fator afetivo também, né? Eu tive uma situação de um aluno que foi apresentar um seminário uma vez para mim, a gente teve que chamar o SAMU, ele passou mal. Eu não sabia que o aluno era tão ansioso, ele passou mal mesmo apresentando o seminário, né? Então, isso também são fatores que entram aí na confiabilidade do instrumento de avaliação. O corretor ou a equipe da correção, a discrepância de resultados por corretores diferentes, né? Por isso que a gente sabe que todos os certames têm aí pelo menos 2 ou 3, e se discrepa, passa por uma outra avaliação. É como a avaliação de artigos, quando a gente manda submeter, né? Em pares aí e às cegas. E eu acho que essa questão do corretor, quando você está num pacote de prova de 100 provas, a hora que você vai ali, depois das 50 provas, o seu olhar já fica cansado. Eu, quando fico cansada, meu rigor aumenta. Então, quando eu corrijo pacotinhos de redação, assim, de 50 e 50, de vez em quando eu paro, descanso o olhar, volto. Então, a gente começa a pesar a mão, que a gente vai ficando já implicado, né, com a qualidade das provas. Então, a confiabilidade tem a ver também, não só com a elaboração e aplicação, mas com a correção das provas. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Então, tá bom. Então, vamos agora ver a questão da confiabilidade numa das questões de prova, né? Num dos itens de prova. Então, eu fiz uma abstração das provas de vocês, como eu falei, não me interessa o conteúdo, me interessa a forma. Então, olha só, o trecho a seguir não é apropriado para W, blá, 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 era o trecho. Identifica a inadequação dentre os problemas listados abaixo. Aí tinha lá o problema X, Y, Z, H e K. Então, tinha um conceito que era W, aí tinha um texto que era o blá, 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 e o comando da prova era para o aluno identificar por que aquele conceito estava inadequado naquela situação, apontando os problemas listados abaixo. Então, o aluno tinha que dar conta de ler o caso
aplicar o conceito no caso, identificar os problemas inadequados com relação ao conceito no caso. Daí, onde que ele começa? Primeiro, assim, identifique como o professor quer que ele assinale, circule, responda, grife. Muitas vezes o aluno vai marcar um X ali nas alternativas, e não era essa a proposta da prova, não, era uma questão discursiva. Era para ele identificar o problema XYZ lá dentro do parágrafo com relação à inadequação do conceito dentro do parágrafo. E aí, o aluno às vezes fica perdido, ele assinala ali. Aí, ele tem que identificar todos. Como que ele diferencia a inadequação? Ele grifa de amarelo, que é o problema X no conceito aplicado no caso. Ele grifa de vermelho Y, aí de azul ele grifa o Z. E a inadequação em termos de quê? Né? Com relação à causa, ao efeito, qual variável do contexto está infringindo aí alguma coisa para deixar inadequado? Então, teria que explicitar um pouco mais, no lugar de identifique, seria grife os problemas de A a E, e aí ou grifa indiscriminadamente, ou grife e rotule os problemas na passagem do texto, com relação à inadequação do conceito W no que diz respeito à saúde pública, por exemplo, né? Então, é meio que bola de cristal, né? A gente tem que acionar do nosso aluno para ele poder saber o que a gente quer. Agora, esse aqui é um exemplo muito bom de confiabilidade das provas, que eu falei para vocês que muitos de vocês na folha de rosto escrevem. Olha, 20 questões objetivas com 5 alternativas, uma resposta correta, meio para cada questão, total 10. Então, isso dá um conforto cognitivo para o aluno e isso interfere afetivamente, né, na confiabilidade dos resultados. Tem um tempo de permanência na sala X, e aí os 2 últimos têm que ficar até o final, então ele já se programa, ele não vai ter nenhuma surpresa. Olha, eu vou divulgar os gabaritos no dia tal para vocês poderem interpor recurso até o dia tal, né? Será penalizado por cola, não rasurar, ou talvez, se precisar rasurar, né? Porque às vezes não dá tempo de passar limpo, faça uma linha cortando a palavra, não faça rabisquinho nem parênteses, para poder uniformizar aí, né? Para o professor considerar se aquilo foi uma rasura, está desconsiderado ou não. Senão o aluno fica perguntando, professor, posso passar corretivo? Posso, né? Então, se você põe essas informações na folha de rosto da prova, você já aumenta muito o nível de confiabilidade, porque você dá esse conforto cognitivo para o aluno, né? E aí, o número de questões por prova, duração da prova, tipo de questão, nível de dificuldade, eu acho que é uma coisa que a gente pode não parametrizar, mas eu acho interessante, enquanto instituição, vocês terem um guia, um documento, né, que deixe isso mais coeso aí para a elaboração de provas. Agora, essas questões que a gente acabou de falar não tem a ver só com confiabilidade, né? Uma folha de rosto com todas as instruções. Isso torna a prova mais prática. Porque aí, no momento da prova, não tem que se perder tempo e distração de ficar interrompendo para perguntar como é que funciona. Então, tudo aquilo que é confiável acaba sendo prático também. É claro que a praticidade demais, às vezes, atrapalha a validade do processo, né? Então, a gente tem que calibrar essas 3 características aí. Então, o teste deve ser desenvolvido, aplicado e corrigido utilizando tempo e outros recursos que, de fato, sejam disponíveis. Uma vez eu indaguei especialistas em avaliação quanto tempo o aluno demora para resolver uma prova de tal formato. E ele me respondeu que o aluno sempre demora o dobro de tempo que o professor demoraria para responder a prova que ele mesmo elaborou, né? Da qual ele é especialista. Então, tente, depois que você faz a sua prova, resolver e multiplica aí pelo dobro do tempo no mínimo. É claro que com a experiência a gente vai vendo, né? Olha, puxei demais, ficou longa demais, ele não deu conta de fazer em 50 minutos. Na próxima vez eu vou dar 2 tempos de 50 minutos com o mesmo tipo de prova. Ou não, vou manter 50 minutos, mas eu vou diminuir a extensão da minha prova. Então, considerar a quantidade de dados que o teste fornece sobre os alunos ou candidatos em função do tempo gasto no seu desenvolvimento, administração, correção e processamento de resultados. É muita coisa para a gente planejar, né? E também verificar a disponibilidade de recursos, né? É uma prova de cálculo, ele vai precisar de calculadora, né, científica, né? Ou quando vocês fazem prova prática aí num outro nível aí mais avançado de ensino, né? Precisa de papel, de cópia, de sala, de equipamento. Então, a não ser em situações especiais, no caso de vocês, de provas práticas, né?
um teste não deve demandar equipamentos especializados e caros ou condições que não sejam usuais. A gente deve colocar isso no planejamento aí da prova. Agora, vamos ver a questão da praticidade em algumas provas elaboradas aí. Do que se trata o quadro abaixo? Explique. Como você entendeu esse conceito? Explique com um exemplo. Aqui são 3 provas diferentes. Com base nas fotos e conceitos, crie um esquema, faça uma análise da situação e dê a sua opinião pessoal. Aí eu pergunto para vocês, aceita qualquer resposta? Do que se trata o quadro abaixo? Você quer que o aluno descreva o quadro? É um quadro com 2 colunas, 3 linhas, que é um retrato da anamnese do paciente. Só isso você vai aceitar? Ou aquele aluno que mergulhou nas informações do quadro e analisou. Do que se trata é muito genérico. Explique o quê? Qual variável? Explique como funciona, explique quais são os conceitos, mas se for conceito, não é explique, né? É caracterize. Então, às vezes, a gente usa um verbo no lugar de outro, sem perceber que a gente pode pedir para o aluno ou caracterizar alguma coisa, aí você vai usar mostre, defina, demonstre, cite, né? Um exemplo, um conceito, um princípio, uma teoria. Agora, o explique tem a ver com causa e efeito. Então, você tem que dizer, olha, explique como X interfere em Y. E aí, se você pergunta como você entendeu esse conceito, aberto demais também, muito subjetivo. Né? Eu acho que isso seria mais uma questão de exercício de sala de aula. Mas eu não posso, na prova, perguntar a percepção do meu aluno? Pode, mas complemente, né? De acordo com qual modelo, com qual teoria. É muito geral, é uma pergunta muito guarda-chuva ali, né? Serve para qualquer tema. E aí é prático de elaborar? Sim, em 2 minutos. Mas garanto que não é prático da gente corrigir. Porque aí, para você manter a confiabilidade dos resultados e a justiça, a isonomia com os alunos, você acaba tendo que aceitar tudo. E aí você está deseducando, porque se você pergunta assim para o seu aluno, que cor é essa caneta? A única resposta possível é azul. Mas aí, você fazendo esse tipo de questão muito aberta, você ensina para ele que ele pode responder que é de plástico, que você vai considerar porque é verdadeiro, mas não foi isso que você perguntou, né? Então, quando você fala com base nas fotos e conceitos, já melhora, né? Tem um texto base aí para criar o esquema. Mas é que tipo de esquema? É a análise da situação sob que aspecto, né? E dê a sua opinião pessoal. Não sei se uma prova, né, seria um momento da gente pedir uma opinião pessoal, ou se seria num portfólio, num outro instrumento. É uma coisa para a gente pensar juntos, né? Se a gente quer pensar em questões aí mais objetivas e não subjetivas. Resumindo, existe uma tensão entre essas 3 características. Então, aos avaliadores de uma prova, cabe a responsabilidade de garantir um retorno, né? Isso diz respeito à praticidade, aos alunos, que seja compatível com os objetivos propostos, se for o seu teste é válido, e que reflita a correção de exercícios durante as atividades cotidianas de sala de aula, ou seja, se assemelha à realidade do aluno, é confiável. E é claro, gente, que uma prova de múltipla escolha é prática de elaborar? Não é prática de elaborar, é complexa de elaborar, mas é facinho de corrigir, é prática de corrigir. A discursiva é o contrário, ela é prática de elaborar, mas não é muito prática de corrigir, né? E com relação à resolução da prova, do ponto de vista do aluno, qual que é mais prática? Se ele for chutar de múltipla escolha, é mais prática, mas se ele for resolver, é menos prática, é mais complicada resolver a múltipla escolha, né? A discursiva depende, se ele tem facilidade de descrever discursivamente, escrever, ou se ele tem uma trava com a escrita. Então, essa tensão vai acontecer com relação à elaboração, correção e resolução da prova. Terminamos a parte 2, vamos finalmente para a última parte. Alguém quer dizer alguma coisa? Ainda não, agora? Então, vamos pensar aí em práticas cognitivas e linguísticas. Alguém colocou alguma coisa aí no chat? Se alguém conseguir ler para mim, por favor? Ou não? Eu ouvi barulho. Por enquanto não, Rosana. Não? Então, vamos lá.
Então, agora nós vamos olhar para algumas provas objetivas e algumas provas discursivas, algumas provas mais aí de vocês, né? E aí a gente vai pensar nos tipos de questões, né, objetivas e discursivas, e como estruturar uma questão objetiva e uma questão discursiva. O que é uma questão objetiva? Quais são os tipos? Múltipla escolha, verdadeiro ou falso, relacione as colunas, ordene as informações, complete as lacunas. Então, por que objetivo? Porque tem uma resposta só possível, né? E esses tipos de prova eu peguei da amostra de 20 provas que eu avaliei aí da medicina da Unify. Vocês usaram todos esses tipos de questões, né? Muito bom variar, isso aumenta aí a confiabilidade da prova. Contanto que a gente use também essa variedade, né, de habilidades desenvolvendo enquanto exercícios. Agora, como é que a gente estrutura uma questão de múltipla escolha? Que hoje eu vou apresentar só esse panorama, depois a gente vai voltar a isso no próximo encontro, né? A gente vai esmiuçar isso. Ela tem 3 partes: um texto base, o enunciado, que é a pergunta, né? E as respostas, que são as alternativas. Então, o texto base é sempre uma situação-problema para contextualizar aquela pergunta, que pode ser um texto ou uma imagem, baseada num caso, num exemplo. E uma vez numa orientação do INEP, eles nos aconselharam a colocar no máximo 2 perguntas por texto base. Porque às vezes o professor ele fala assim, é mais prático, né? Ele pega 2 textos base, a prova tem 10 questões. Aí ele faz 5 questões desse texto e 5 questões desse texto. O aluno não estudou, não aprendeu, teve dificuldade nesse texto, ele erra 5, ele não consegue nem média. Então, por isso que eles recomendam que a gente coloque 2 questões no máximo por texto base. Então, se eu quero fazer uma prova de 10 questões, eu posso ter 5 textos base, 2 perguntas por texto base. O enunciado, a gente vai ver agora, daqui a pouco, um exemplo de contextualização e clareza, né? Vou mostrar numa prova. E o comando verbal tem que ficar de acordo com o objetivo de aprendizagem, né? Descreva, analise, crie. Nós vamos ver a taxonomia de Bloom também. E o número de alternativas também, uniforme, a gente já sabe disso, né? Se todas as questões forem objetivas com 4 alternativas, use 4 para todas. Alterne as respostas corretas, porque tem aluno que chuta tudo a letra A, né? Então, se você colocar muita letra A como resposta correta, o aluno que chutou vai também conseguir acertar. Distratores plausíveis e pegadinhas. O que é isso? Vamos ver. O que é um distrator plausível que a gente vê nas questões de múltipla escolha? Bom, se eu estou perguntando ali, né, o que é usado na apreensão dos campos operatórios e vai ser sempre uma pinça, eu só quero saber se o aluno conhece o nome, o tipo da pinça. É claro que todas as respostas possíveis têm que ser uma pinça, né? A segunda ali, não posso colocar um nome fantasia ali de algo que não é uma pinça, que é um outro instrumento, porque senão você está menosprezando aí, subestimando a inteligência do aluno e você está dando uma questão de graça para ele excluir. As suturas realizadas em tecidos delicados como artérias e veias devem ser realizadas com agulhas de ponta. Então, todos aqueles ali são tipos, né, de agulhas de ponta, e ali a gente tem também um paralelismo. São todos ali adjetivos, características da agulha. Então, se eu peço para o meu aluno assinalar qual animal é mamífero, eu tenho que ter nomes de animais, né? Se eu tiver 4 nomes de animais e um nome de cor, o nome de cor não é um distrator plausível. Agora, com relação às pegadinhas, né? Que faz muito tempo que a gente não faz mais isso em prova, né? Foi o tempo de aula show para passar na FUVEST, de prova muito conteudista. Então, a questão das pegadinhas entra no aspecto da clareza e do nó cognitivo, que a gente vai ver já já. Então, de acordo com esta situação, qual é a alternativa mais correta? Ou quando a gente usa modalizadores da língua, apenas, pelo menos, todos, ninguém. Isso deixa subjetivo. E como assim a mais correta? Tem uma segunda alternativa? Quando é questão de múltipla escolha, não tem que ter só uma correta? Ah, mas faz parte dos distratores plausíveis você colocar uma meio certa para ver se o aluno está atento que aquela lá é a predominantemente certa. Não, isso é pegadinha, não é honesto. Você não está querendo avaliar se ele absorveu o conteúdo, você está querendo avaliar se ele é esperto, né? Diante do exposto acima, relacione quais
X, né, classificando os em Y. Pode ter mais de uma marcação por X identificado. Como assim? Depois, como é que você vai ter confiabilidade nos resultados? Se pode ter mais de uma marcação, o aluno que marcou pelo menos um vai receber a mesma nota do que o que marcou 2 ou do que o que marcou todos, se todos estiverem corretos, né? E a gente tem que perder o medo de ser assertivo. É possível, pode acontecer, né? O INEP sempre recomenda que a gente faça questões mais assertivas, sem essa modalização da linguagem, porque abre brecha para recurso, que infringe na clareza. Agora, esse tipo de nó cognitivo, a gente, quando fazia prova na escola, os concursos que a gente prestou, tinha muito isso, né? Assinale a alternativa que não corresponde a. Todas as alternativas estão corretas, exceto assinale a alternativa incorreta, errada, falsa. Ah, mas eu não posso fazer esse tipo de prova, né? Para verificar a habilidade da ausência e não a presença. Isso dá um nó cognitivo, porque assim, se eu disser assim para vocês, não pense num Fusca amarelo, não pense numa bola vermelha, né? A ausência existe depois da presença. E aí, quando você tem uma pergunta como essa última aí, ó, nenhuma das anteriores está correta, exceto, apenas todas. De novo, você está querendo avaliar se o seu aluno é polvo, né? Não, você não está querendo verificar se ele aprendeu o conteúdo, porque até ele fazer o menos com menos, que na matemática dá mais, porque se a gente fala não tem ninguém em casa, se o ninguém não estava em casa é porque tinha alguém, né? A gente usa duas negativas na língua para enfatizar, mas cognitivamente a operação lógica é que menos com menos dá mais. E aí o escopo negativo também entra nessa interpretação. Então, se eu disser assim para vocês, todos nessa sala são médicos. Qual que é o contrário de todos? O aluno vai marcar nenhum. Só que para eu negar essa asserção, a Rosana não é médica. Então, se já tem uma pessoa na sala que não é médica, o contrário de todos são médicos é nem todos são médicos e não nenhum é médico. Né? Porque você está falando de opostos aí em ausência e presença, e não em polarização. Então, veja que isso dá nó cognitivo até para nós, né, que estamos ali aplicando a prova e depois, se acontecer uma discrepância, a gente não sabe como resolver e como responder o concurso. Então, o INEP recomenda terminantemente que a gente evite esse tipo de questões aí que vocês estão vendo e que a gente via muito em concurso, né? Talvez ainda a gente veja em algumas situações. Então, com relação às provas de múltipla escolha, eram essas considerações que eu tinha para fazer. Agora, com relação às provas discursivas, né? Que também são chamadas de dissertativa, prova aberta, prova descritiva. Essas provas são do tipo: resolva um problema matemático, escreva um estudo de caso, escreva um ensaio, né? Elas envolvem produção escrita, elas testam a originalidade e criatividade do aluno, exatamente porque elas são descritivas, abertas, né? Mas elas demandam uma delimitação e um roteiro mais assertivo por parte do elaborador. Ela também vai ter as mesmas 3 partes que a outra questão objetiva tem. Tem que ter um texto base, tem que ter um enunciado com as mesmas características. Agora, com relação a uma resposta, eu exijo do meu aluno a extensão da resposta, escreva 5 linhas. É necessário chegar a esse nível de praticidade para garantir a confiabilidade e a validade? Ou eu mexo mais no escopo, né? No direcionamento do que eu quero exatamente que ele escreva, especificando bem os enunciados. E qual que é o número de dados que eu ponho na pergunta? Eu faço uma pergunta do tipo A, B, C, e aí ele fica louco para responder tudo, né? Ou eu condenso no enunciado mais enxuto? Então, essas que são as preocupações que a gente tem que ter quando a gente estrutura uma questão discursiva. Vamos ver alguns exemplos. Qual das X a seguir ganha grande importância ou relevância em Y? Então, eu estou perguntando, em que sentido é importante ou relevante? Então, nas provas abertas, a gente costuma usar adjetivos subjetivos, né? Importante, relevante, principal. Mas é importante, relevante, principal para quem? Para o tratamento, para o paciente, para o médico, para o modelo, para o SUS. Então, seria interessante incluir uma variável contextual, né? Qual das X a seguir ganha grande importância em Y no que diz respeito a W, né? Teve uma questão de prova de vocês que tinha a questão
das estratégias do médico da família para tratar adolescentes com diabetes do tipo tal. Né? Então, quando eu li o texto base, eu entendi que o contexto era esse. Mas a questão estava muito vaga, né? Ah, mas é óbvio, é só ele ler o texto que ele sabe. Você não sabe o tanto desavisado que o seu aluno pode ser ou não, né? Eu estava comentando que na última vez que eu tive aqui, eu tive interlocução com 2 professores, e eles falaram, olha, eu pedi para o meu aluno escrever sobre o rim do diabético, e assim, eu fiquei assustado com a quantidade de informações que ele viajou, assim, que ele escreveu na prova, né? Então, mas aí é responsabilidade do professor que não perguntou, que deixou muito aberto? Não, não é só responsabilidade do professor. Mas se você direcionar mais, ele vai escrever menos besteira, talvez, né? Então, são coisas que a gente pode pensar juntos e ir calibrando, e vocês vão aplicando, e a gente vai vendo o que dá menos ou mais discrepância. Explique como um paciente com X pode ser considerado Y. Eu perguntei ali de novo, né? Sobre que perspectiva. O que está de preto é a prova de vocês. O que eu anotei de vermelho são coisas que eu queria considerar com vocês. E o que eu anotei de verde seriam sugestões de reescrita, que é o exercício que a gente vai fazer nos próximos encontros. Então, quando a gente usa o explique, pressupõe causa e efeito. Então, explique como X afeta Y. O como ali, ele é mais... Quando você diz explique como é uma questão mais descritiva do que explicativa. Se você não tiver esse X afeta Y, se não tiver essa relação de interferência. Então, é melhor você dizer, descreva como o paciente é considerado, porque ali é mais conceitual, não é uma análise, né? Ou qual é a definição do paciente de acordo com tal aspecto. Agora, olha a outra questão ali, X é Y? Se sim, justifique. E se não? O aluno vai ter que responder sim, porque você só deu essa opção para ele. Então, metade da pergunta você já deu a resposta para ele, né? Porque ele vai ter que justificar, então quer dizer que a resposta é sim. Então, complemente, né? Se não for, justifique também, né? Se sim ou se não, justifique. Agora, se você tem uma questão 1, e aí você tem uma questão 2, e você pergunta, de acordo com a questão 1, se o aluno errou a questão 1, ele erra a questão 2 por tabela. Então, suponhamos que você desmembre essa questão 2 e 1 numa questão só, você desmembra em A e B. É mais recomendável, de acordo com o INEP. Então, ao invés de você ter uma questão 1 e uma questão 2 para ele justificar 1, você tem uma questão única, uma questão 5. Aí você põe letra A, ele identifica a patologia na foto. E aí, na questão B, você pede para ele explicar a relação da foto anterior, que está dentro da mesma questão. Então, aí eu coloquei de verdinho, porque foi uma das questões que eu vi que estava certinha aí nas provas de vocês, né? E aí, quando você abre esse escopo, quais os princípios? Quantos? Todos? Você tem que aceitar 2 ou 10, né? Então, é melhor você colocar, cite 3 princípios. Ou quantas ações, quantos exemplos. Ou quando teve uma prova que eu peguei que estava assim, considerando o que foi aprendido em aula. Que aula? A última, a primeira do bimestre, né? Agora, tinha outras provas que estavam assim, com base no caso apresentado, aí tinha o caso na prova. De novo, aquela ideia do texto e do contexto. O que está no contexto, você não tem controle das variáveis, você vai ter que aceitar o que o aluno responder. Né? Agora, se está no texto, acarretou, então, né, não tem problema aí na confiabilidade da correção dos resultados. A última ali, qual a principal diferença? Né? Na sua opinião, de acordo com a diretriz X, qual é a principal e por quê? Né? Seria um pouco mais controlado do que você simplesmente perguntar qual a principal diferença. Então, pessoal, assim, coletei alguns dados nas provas de vocês para a gente concluir o seguinte: quando a gente elabora itens de prova, seja questão objetiva ou questão descritiva, a gente precisa saber o que a gente quer. É a questão do escopo, né? De não distribuir demais nas negativas, nas generalizações, nos contextos que estão ali fora do texto. E pensando em contexto, quando a gente usa um caso, uma imagem, um quadro, ele não pode ser ilustrativo, estético. Ele tem que se integrar ao conteúdo da prova, né? Senão ele vira pretexto. Então, a gente também pode avaliar essa relação de linguagens, de imagem, de texto, ali no texto base, que vão gerar o enunciado e as alternativas. E aí, eu me baseei para falar sobre isso com vocês no Guia de Elaboração e Revisão dos Itens do INEP, na taxonomia de Bloom,
na semântica e vou fazer uma última consideração aqui sobre um documento que pode ajudar também, que é fazer uma rubrica de avaliação, né? Caso vocês já tenham, a gente pode também verificar como está esse documento. Então, do Guia de Elaboração e Revisão de Itens do INEP, eu peguei esses conceitos que eu mostrei para vocês nas provas: clareza, linguagem pessoal, evitar modalização, foco negativo, generalização. Eu comentei tudo isso com vocês aí de maneira geral nas provas e a gente vai voltar de maneira mais detalhada na semana que vem. Independência de conteúdo entre um distrator e outro, mas paralelismo na forma, né? Todos são nomes de pinça, todos são adjetivos da agulha de ponta. Completude, lógica, evitar repetição, evitar trechos longos, evitar usar nenhuma das, todas as, porque dá esse nó cognitivo. Distratores plausíveis, tomar cuidado com a resposta correta, porque às vezes a gente capricha tanto porque é a correta, aí o santo desconfia, né? Ou ele acerta porque ele fala, não, caprichou demais nessa, tá bonitinho, só pode ser essa. Ou às vezes ele fala, não é possível, caprichou demais nessa, essa daqui o professor é falsa, né? Ele quer me prejudicar. E a taxonomia de Bloom, ela foi revisada, mas essa é a original, né? Então, dependendo do que ele chamava de nível de dificuldade, se eu quero testar um conhecimento, eu só preciso lidar com memorização de fatos. Então, eu peço para o aluno listar, por exemplo, na prova. Mas se eu quero verificar o poder de síntese do aluno, né, para ver se ele consegue extrair padrões, eu peço para ele elaborar um esquema. Agora, o Anderson revisou a taxonomia de Bloom nos anos 2000 e ele reduziu para esses 6 verbos. Né? Então, relembrar e entender são mais factuais. Agora, aplicar, analisar, avaliar e criar demanda uma densidade cognitiva que ele chamou não de nível de dificuldade. Ele ressignificou para o nível de complexidade. E é claro que aqueles verbos têm sinônimos. Conforme você vai avançando, né, no tipo de conhecimento, conforme avança o processo cognitivo do aluno, o nível de exigência da prova, você vai mudando os verbos, né, e os seus sinônimos de lembrar até criar. Agora, além do processo cognitivo que diz respeito ao desenvolvimento da habilidade do aluno para responder uma prova de baixa ou de alta densidade cognitiva, tem também o tipo de conhecimento que você quer testar, a depender do conteúdo que se apresentou e dos objetivos de aprendizagem do seu curso. Então, o conteúdo mais factual, ele vai dar conta do aluno trazer termos, partes de um todo. Agora, olha o metacognitivo, né? Às vezes você pede para ele criar um esquema. Se você pede para ele aplicar o esquema que é comum naquela área, é um desenvolvimento de conhecimento procedural. Mas você pode, num nível mais avançado, pedir para ele propor um algoritmo, propor um esquema. Tudo bem aí, Mário? Tudo bem. E aí, como é que eu junto isso com isso, né? O desenvolvimento da habilidade do aluno com o tipo de objeto de estudo que eu tenho. Eu posso pedir para ele lembrar um fato, eu posso pedir para ele avaliar um procedimento, né? Então, eu vou entrecruzando esses 2 eixos e elaboro assim, ó. Então, o processo cognitivo, eu pego lá dos verbos, né? A depender do tipo de habilidade que eu quero que o meu aluno desenvolva. Elabore ou descreva. Elabore é mais do topo da pirâmide, uma densidade cognitiva maior. Descreva um pouco mais mediano, né? Agora, olha o objeto do conhecimento, um esquema, né? Agora, ali a descrição é como que os profissionais da unidade da saúde da família poderiam elaborar uma estratégia de educação em saúde. De alguma forma é procedural também, porque você vai sugerir a elaboração, né, do ponto de vista desses profissionais para essa questão, né? Mas você vai só descrever, você não vai elaborar o esquema, né? Você vai usar um outro tipo de linguagem. E o contexto, gente, é para que a gente garanta a confiabilidade, a validade e a praticidade. Se você para ali sem o contexto, fica menos confiável de corrigir, porque você tem que aceitar uma resposta muito aberta, foge do escopo. Aqui nós vamos trabalhar, além da taxonomia, com esse tipo de exercício na semana que vem, com aqueles operadores da língua, e, para, explique como X afeta Y, né? Como que eu escolho, além dos verbos, operadores para completar a frase.
Então, a gente vai ver os tipos de relações de sentido entre as palavras e entre as palavras numa frase, que aí são ferramentas da semântica lexical e da semântica formal. E a gente sempre recomenda, por uma questão também de praticidade na hora da correção, de confiabilidade, já ter o gabarito pronto antes de aplicar a prova. Porque às vezes, na hora que você resolve o gabarito, você vê uma inconsistência no enunciado. Mesmo se a resposta for aberta, redija você, professor, uma resposta esperada, né? Para a hora que você for corrigir, a confiabilidade não interferir no seu cansaço, na sua motivação. Ah, essa aqui eu corrigi e considerei, mas depois você pega uma segunda, tá mais robusta, você volta e abaixa a nota dessa. Então, você tem uma resposta modelo, você garante esse tipo de isonomia. E os exames de alta relevância têm uma matriz de avaliação com estratificações, né? E com a pontuação distribuída. Então, eu faço muito isso quando eu uso o instrumento de avaliação portfólio. Eu tenho critérios diferentes de conteúdo, de forma do portfólio, de originalidade, de criatividade. Então, eu distribuo a pontuação em critérios, né? E faço uma estratificação. E é sempre interessante a gente ter modelos e exemplos de atividades avaliativas, né, que são aplicadas com pouca discrepância, com bastante confiabilidade, para a gente, por espelhamento, construir também novos instrumentos de avaliação. Então, se for do desejo de vocês, na semana que vem eu vou voltar para a gente trabalhar com essa ferramenta e com essa ferramenta. Reescrevendo algumas provas, ou vocês podem trazer novas propostas, tanto objetivas quanto dissertativas, mas ao longo dos nossos encontros, se for do desejo de vocês, a gente pode pensar também numa rubrica de avaliação. Então, terminando, pessoal, o que a gente tratou nesse primeiro webinar? Os conceitos relativos a avaliar para educar, efeito retroativo, validade, confiabilidade e praticidade. Olhamos isso numa pequena análise de uma amostra de provas aí de vocês. E no final eu apresentei como estratégias e ferramentas linguísticas e cognitivas o guia de elaboração de itens de prova do INEP, a taxonomia de Bloom e a semântica. E com relação à elaboração de provas, a gente deu uma olhada, né, no formato de questões objetivas e discursivas, e o tempo todo nós refletimos sobre a compatibilidade entre a prova e o objetivo de aprendizagem do curso, o nível de ensino e a competência cognitiva dos aprendizes, que é o nosso papel aí enquanto educadores. Essas são as referências da aula. Deixo aqui os contatos também do grupo de pesquisas. Agradeço a gentileza de me ouvirem aí por um pouco mais de 1 hora, né? Vamos abrir agora para perguntas, que a gente tem um tempinho. E tem um texto do Rubem Alves que chama A Máquina de Salsichas, né? Quem gosta de refletir sobre esses aspectos aí educacionais, né, no que diz respeito à avaliação, é uma analogia bastante interessante. Depois deem um Google e leiam, né? Ele faz essa analogia entre a prova e uma máquina de salsicha. E aí tem um trechinho desse texto que ele diz: o aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. Então, o objetivo vai ser avaliar o que sobrou, né? Se a gente não quiser que a educação vire uma máquina de salsichas. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela gentileza aí mais uma vez. Professora Rosana, muito obrigado. E eu vou abrir agora para todos vocês, para se houver alguma pergunta. É bastante informação, mas a gente vai pegar esse todo complexo nos próximos encontros e quebrar em partes execuíveis, né? Como esse é o primeiro encontro, é um panorama mesmo de revisitar alguns conceitos que vocês têm tratado aí no curso. Pessoal, gostaria de perguntar alguma coisa? Oi, Betânia, obrigada. Obrigada pela devolutiva. Que bom que você está aqui com a gente. Professor, boa noite. Tudo bem, Juliano? Boa noite, Juliano. Seguinte, eu não sei se eu estou um pouco fora da nossa exposição hoje, inicialmente para parabenizar, realmente, mas, assim, eu tenho uma dúvida sobre aquela avaliação, qual que é a visão hoje da avaliação conceitual, aquela avaliação clássica. Por exemplo, prova valia 7, nota 10 e 3 seria de conceito. Não levando em consideração o conceito hoje mais, vamos dizer, atual,
no sentido de PBL, regularidade, pontualidade, relação interpessoal, aquele conceito mais tradicional mesmo, mais antigo. Qual que seria hoje a avaliação nesse sentido? Se ele é válido, se não perdeu a validade com o tempo, se é muito subjetivo, abre margem para recurso, aí como nós discutimos em alguns outros casos, mais ou menos isso. Olha, isso aí você tem que analisar de uma maneira mais sistêmica no que diz respeito a questões institucionais e metodológicas, né? Você mencionou aí o PBL, então eu não saberia te responder, porque vai depender de questões institucionais e metodológicas, né? A questão da sustentabilidade, da validade e da praticidade. Talvez seja prático para um determinado grupo de professores numa instituição que precisam atender determinadas métricas, talvez não. A minha questão aqui com vocês é mais micro mesmo, né? Dentro desse contexto que você acabou de apresentar, se eu for usar uma prova, como é que eu elaboro uma prova que seja compatível com esse contexto? Né? Então, essa sua questão ela é mais macro, mais contextual. Precisa verificar também se esse contexto de avaliação, que tem todas essas variáveis, são confiáveis, válidas e práticas, né? Mas isso diz respeito a uma avaliação mais institucional do que uma avaliação linguística, cognitiva, de um instrumento de avaliação dentro disso, que seria uma prova. Né? Não sei se eu fui claro, se eu consegui responder. Não, claro, foi sim. Obrigado. Por nada, eu agradeço a pergunta. Rosana, você usou no termo acarretamento, né? Pressuposto e acarretamento. Acarretamento é um termo que eu, particularmente, não tenho pouca afinidade. Né? Você poderia explicar melhor? Até nós vamos trabalhar com esses dois conceitos na semana que vem, para a elaboração de itens de prova, né? Que eu vou trabalhar com a taxonomia de Bloom, que é bastante familiar para todo mundo, e eu vou acrescentar essa questão da semântica, porque eu respondo muito recurso dissertando com relação a isso, e eu preparo muito aluno para provas de redação. E quando eu capacito meu aluno a usar mais acarretamento e menos pressuposição, ele consegue melhorar o seu desempenho e resultado. E discrepa menos, né, em termos de correção de avaliação. Então, a língua, ela tem subentendidos, né? Como eu falei, a gente só comunica a ponta do iceberg. Eu estou aqui falando com vocês, e aí, num looping ad eternum, vocês estão significando isso que eu estou falando a partir das experiências prévias que vocês têm e a motivação que vocês têm para entender o que eu estou falando. Você está elaborando uma resposta, mandando para mim de volta. Eu estou escutando você, estou fazendo um pareamento entre o que você está falando linguisticamente, codificando por meio da língua e aquilo que eu estou pensando, para elaborar uma resposta de volta. E nesse processo, se a gente for dizer explicitamente tudo que a gente pensa, a gente não para de falar. A gente se comunica ad eterno. Então, assim, vamos pegar um exemplo simples. Quando eu chamo um Uber, eu não falo assim para ele, eu simplesmente chamo o Uber, ou ligo e falo, ó, vem me pegar no endereço tal. Você não fala assim, venha você, motorista, e o seu táxi. Ou quando você lê uma receita culinária e tem lá, adicione 2 colheres de açúcar. A gente sabe que são 2 colheres de sopa de açúcar. A gente sabe que a gente não vai pôr sopa na receita. A gente sabe que são colheres de metal das usadas para tomar sopa cheias de açúcar. Mas a gente fala 2 colheres de sopa de açúcar. Então, isso para ilustrar que a língua é econômica. Né? A gente não fala telefone celular, a gente fala celular. Abreviações, apelidos. Existem vários mecanismos da comunicação que nos provam que a língua é econômica, para que a gente consiga se comunicar de maneira convencional e o outro entenda de maneira rápida. Por isso que quando a gente se comunica, a gente esconde algumas palavras e alguns sentidos. E quando a gente esconde, a gente chama isso de um processo de subentendido. Então, quando a gente faz um subentendido, a gente pode usar 2 processos linguísticos. Isso é filosofia da linguagem, é lógica formal. A gente pode usar o pressuposto ou o acarretamento. Advogado usa muito isso. Ou quando a gente quer jogar verde para colher maduro, a gente faz pergunta capciosa. Então, se o juiz interrogar o réu e falar assim, olha, você batia na sua mulher? É claro que ele vai falar que não. Né? É claro que ele jurou falar a verdade, então ele pode ter medo de falar que não e falar a verdade. Mas é muito mais eficaz o juiz perguntar, por que que você parou de bater na sua mulher? Do que você perguntar,
você batia na sua mulher? Então, quando você pergunta por que você parou de bater na sua mulher, o parou acarreta que ele batia. Então, a questão do acarretamento é quando você encapsula uma informação dentro da outra, que linguisticamente você tem um operador que dá para desencapsular. Agora, quando você não tem um operador linguístico, que é a questão da inferência, eu falei o exemplo lá, a fumaça, o vapor e a pizza. Tá quente. Você tem que pressupor que tá quente, porque você já tem que ter comido pizza antes. Então, a depender da estrutura que você elabora, né? Quando você fala, ele é ex-aluno, ele foi, ele continuou, ele já fazia. Agora, dependendo de como você coloca a estrutura na frase, você deixa uma informação subentendida, escondida, que pressupõe. Você só consegue pressupor se você já passou por aquela situação, se você tem conhecimento prévio daquilo. Então, você tem que substituir uma palavra que leva a um subentendido de tipo pressuposto por uma palavra que leva a um subentendido do tipo acarretamento. Então, acarretar significa que X acarreta Y. Então, por exemplo, se eu sei que... vamos pegar uma frase do Drummond. O uísque é o melhor amigo do homem. O Drummond brincou com essa frase, né? Porque ele gostava de tomar uísque, o uísque era de estimação, mas ele brincou com essa frase porque a gente fala que o cão é o melhor amigo do homem. Então, a gente pressupõe que ele quis brincar com essa frase porque a gente conhece o ditado de que o cão é o melhor amigo do homem. Então, poesia tem muito essa coisa de subentendido. A prova não pode ter, não é texto literário. Tem que ser objetiva. Então, quando você vê o Drummond brincar lá, né? Ele tem até uma brincadeira com outro provérbio, que é assim. Quem não tem cão, caça com gato. Ele brinca assim, ó. Quem não tem cão, melhor nem caçar, porque gato só atrapalha. Quem sabe o provérbio, ri. Quem sabe que o cão é melhor amigo do homem? Então, quando o Drummond fala o uísque é o melhor amigo do homem, sabe que ele gosta de uísque, né? E que ele bebe uísque, que é a melhor companhia para ele, você entendeu, porque você tem como pressuposto o outro que está escondido por trás disso, sabe? Tem uma voz ali falando, porque você já tem conhecimento de mundo. Muitas vezes o aluno, pelo processo de escolarização, pela idade... Eu vejo meus filhos aqui que são adolescentes. Às vezes eu falo provérbios e gírias do meu tempo que eles não entendem. Caiu a ficha. Eles falam, mãe, hoje não é caiu a ficha que fala, é trocou o chip. Mas eles não entenderam o que eu quis dizer como caiu a ficha, porque é um pressuposto da minha geração, porque eu tenho contexto. Então, quando você vai escrever um texto literário, uma piada, um texto de humor, um texto de fantasia, de ficção, você pode pressupor. Porque aí vai ter uma espessura de sentido diferente para cada pessoa. Você vai ao cinema, você assiste um filme animado da Pixar ou da Disney. Agrada a criança, agrada o adulto, porque tem mensagens subliminares ali, pressupostas, que não são dadas. São subentendidas pela sua pressuposição baseada no seu conhecimento de mundo. Mas na hora da prova, na hora de um texto científico, na hora de um texto objetivo, você não pode ter esse tipo de subentendido pressuposto, que depende da interpretação de conhecimento enciclopédico de mundo. Você tem que desempacotar de uma maneira objetiva, usando uma palavra que acarreta o significado na outra. Então, é isso que é o acarretamento, é você desempacotar o pressuposto e não depender só do contexto, é depender do texto. Então, tem como a gente identificar isso na escolha de palavras e trocar uma palavra pela outra para não lidar com a imaginação do aluno, né? Mas com o fato. Não sei se ficou claro. Ainda teremos que aprender bastante, né, Rosana? Vamos. Vamos sim. Pessoal? É sempre muito gostoso escutar a Rosana. A gente sai recheado de novos conhecimentos e fortalecido. Isso é muito bom. Começa a refletir sobre as nossas avaliações, sobre as nossas propostas, né? E os nossos desafios nas próximas aulas para começar a trazer essa avaliação continuada em cada aula que a gente der, para cutucar os alunos. Obrigada, viu, pela devolutiva aí, pelo comentário.
A Eliana também colocou aqui no chat. Obrigada, Eliana. Alguém? Professor Carlos. Bom, obrigado, Rosana, pela exposição. A gente tentou fazer, de alguma forma, no curso de preceptoria, uma abordagem global e pensando na pirâmide, ou seja, como é que nós vamos subir a pirâmide. E para dar conexão, eu mandei tudo para a Rosana também, ou seja, então, assim, para tentar colocar essa informação toda no contexto daquilo que já está andando. Eu queria só, agradecendo a aula e na expectativa das outras, onde a gente vai estar trabalhando com os itens de fato, queria só tentar responder ao Juliano. Eu acho que essa questão é uma questão, eu diria, dramaticamente importante, porque, ao menos na área da saúde, que foi certamente a área que, vamos dizer assim, mais avançou na questão da educação do adulto, a questão da avaliação, quer dizer, a cada dia mais, é uma avaliação para o aprendizado, um só instrumento não dá conta do recado, e eu imagino que aquela forma, vamos dizer assim, antiga, tradicional de avaliar, ela, vamos dizer assim, ela foi totalmente superada, ela está sendo totalmente superada. Ou seja, o grande esforço que a gente vem fazendo, efetivamente, é valorizando a questão cognitiva, não há como deixar de ser. Quer dizer, claramente nós percebemos que os médicos que só acumulam conhecimento e cognição, dizer, nem de medicina sabem. Ou seja, na verdade, assim, desgraçadamente, a questão da habilidade, da atitude, do comportamento, ela é transcendente, vamos dizer assim, para as necessidades da comunidade, cada vez mais. Então, assim, a gente vai continuar avaliando cognição, avaliando o quanto nós guardamos do conhecimento, nós vamos. Esse conhecimento ele dobra a cada 8 meses. Então, assim, se a gente não permitir que busquemos o conhecimento de forma ativa e crítica e que sejamos avaliados por múltiplos métodos, ou seja, talvez a gente fique, vamos dizer assim, para trás na história, tá certo? Então, assim, tentando responder, eu espero, Juliano, que a sua experiência tenha sido diferente. A minha foi muito ruim em relação à avaliação. Quer dizer, ela era uma arma na mão do professor e era uma disputa entre o professor e o estudante. E eu acho que a geração de vocês, eu não vou dizer a minha, porque eu já estou mais para o final do meu percurso. Quer dizer, a geração de vocês tem a responsabilidade, quer dizer, de fazer da avaliação um trampolim formativo, ou seja, utilizá-la efetivamente para o aprendizado, quer dizer, não a avaliação do aprendizado, e essa transição é um desafio cotidiano, ou seja, que passa para a gente entender direitinho a base da pirâmide, o quão importante é a cognição e como é que nós avaliamos adequadamente a cognição, mas como é que nós avaliamos todas as outras habilidades e atitudes que são fundamentais, vamos dizer assim, para o médico, e que a gente nunca avaliou, vamos dizer assim, até então, de forma adequada. E não tenho dúvida, e eu esperaria muito que em algum momento a espada de Damócles caísse sobre a minha cabeça. Eu fui um médico que me formei em 1981 e nunca mais fui avaliado na minha vida. Ou seja, quem garante
quer dizer, que eu seja um médico operante efetivamente ainda hoje. Tá certo? Então, assim, nós temos que avançar na avaliação, na formação e na avaliação da educação continuada do médico, se efetivamente a gente quer entregar um bom produto para a sociedade. Os pilotos passam por avaliação formais e regulares. E eu espero estar vivo para ver os médicos e os outros profissionais de saúde passarem por avaliações regulares e formais, ou seja, sem as quais não são revalidados os seus diplomas. Ou seja, esse é o ponto, efetivamente, que a gente se encontra. Então, a avaliação, a antiga, Juliano, ele é só uma parte muito pequena de toda a necessidade de avaliação formativa que a gente tem hoje, vamos dizer assim, em relação à formação do médico e em relação à atuação do médico já no mercado. Quer dizer, essa é a minha perspectiva em relação a isso. Termino. Pessoal, alguém mais gostaria de perguntar? Havíamos combinado que faríamos das 19 às 20h30, estamos com 10 minutos. É para questão de cumprir também o nosso acordo de horário. A gente descontou os 10 minutinhos do começo, né? Isso, Estamos em cima, e foi muito bom ouvir o professor Carlos, porque realmente a questão do Juliano é uma questão mais macro, mais sistêmica, né? Então, o meu trabalho é uma pontinha ali só com a forma da avaliação escrita teórica, né? Que, como o professor Carlos bem falou, tem que começar das bases. Eu acho que tem que ter uma sinergia, né? No tipo de avaliação, respeitando atitudes, conhecimentos, habilidades, desde uma prova teórica, a primeira prova que o aluno faz no primeiro módulo ali, no primeiro bimestre do curso, né? Que é uma prova ali mais factual, até quando ele está indo lá para a residência e vai ser avaliado de maneira mais complexa ali no seu ofício, né? Então, a gente vai tentar compatibilizar isso aí em todas as etapas. Ok, pessoal? Então, eu agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa noite, agradeço a professora Rosana, e nos encontramos na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, às 19 horas, eu envio o link para vocês, para darmos continuidade. Combinado, então. Eu que agradeço também a oportunidade de desenvolver esse trabalho com vocês e de aprender também com a área de vocês. Boa noite. Gente, muito obrigado, boa noite a todos, então. Boa noite, obrigado. Até a próxima.